Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez em isolamento, na quarentena, mas vamos falar um pouquinho sobre a palavra de Deus. Vamos para mais uma aula relacionado à santidade, que é o nosso tema deste ano na igreja. Hoje, nas aulas anteriores, nós falamos sobre o pecado, nós falamos sobre compromisso, nós já falamos sobre os passos para ter uma vida em santidade e hoje nós vamos para um contexto um pouquinho diferente. Mais para um alerta para as nossas vidas, né? Que vamos falar um pouquinho dos caminhos que nos afastam da santificação. E aí, para a gente iniciar, eu tenho uma pergunta a fazer para vocês. E aí vocês respondam para vocês mesmos. Quanto tempo vocês têm de vida cristã? 10 anos, 20 anos, 30 anos, um mês, 2 meses, uma semana, 10 minutos? Quanto tempo você tem de vida cristã? O que isso vai fazer de diferença no seu processo de santificação? Nada, não faz diferença nenhuma o quanto de tempo você tem de vida cristã. Quando você olha para trás, antes de se tornar cristão, você consegue enxergar seus próprios erros? Mesmo aqueles que você cometeu uma única vez? Às vezes é difícil a gente conseguir voltar e apontar os nossos próprios erros. E passando por esse processo de transformação de vida, a gente começa a ter uma certeza que ser cristão, principalmente nos dias de hoje, não é uma tarefa muito fácil. Muito pelo contrário, é uma tarefa bem difícil. O que acontece conosco? Vamos entender um pouquinho como funciona o processo de santificação. O que acontece é que nesse processo, conforme os anos vão se passando, a gente vai mudando o nosso modo de agir. A maioria de nós inicia esse processo a todo vapor, quer fazer, quer acontecer, quer falar para todo mundo da transformação, mas aí o tempo vai passando, aquilo que era empolgação começa a se tornar frustração, e aí onde é o X da questão, é onde a gente perde o fio da meada, onde a gente sai do caminho. É nesse momento, porque a gente começa a luta contra o nosso próprio eu, contra a nossa natureza carnal, ela começa a ficar mais difícil. Isso ocorre porque a gente começa a se afastar cada dia mais do primeiro amor, que é exatamente aquela questão de eu quero fazer, eu quero acontecer, eu quero que aquele Jesus, esse Jesus que transformou a minha vida, transforme a vida das outras pessoas também. E aí a gente começa a se frustrar. E aí só que nós não percebemos muitas vezes esse distanciamento do primeiro amor. Mas alguns sinais que podem iniciar nos dão indícios de que esse primeiro amor está ficando afastado. São sinais claros desse afastamento do primeiro amor, eles começam a aparecer. Exemplos. A gente começa a ter preguiça de orar. Orar pra gente já começa a ser difícil, é um parto, tem que orar de novo. Leitura da palavra a gente não faz um bom tempo, então a gente fica dias, meses, às vezes até anos sem abrir a Bíblia, só abre a Bíblia no culto de domingo. Evangelizar, então, a gente nem sabe mais como que faz. Não sabe nem como que é o plano de salvação, porque a gente não pratica. A gente não ora, a gente não pede o direcionamento de Deus, a gente não lê a palavra. E sem leitura da palavra, nós não conseguimos ter a capacitação para pregar o Evangelho.
E por fim, depois de tudo isso acontecer, depois que a gente deixa de orar, para de ler a palavra de Deus, não fala mais de Jesus para ninguém, a gente coloca Deus para escanteio. Ou simplesmente a gente ignora que ele existe, ignora a existência de Deus. Até chegar nesse ponto, a gente vai cometendo vários erros. E que esses erros, aos poucos, eles vão interrompendo ou enfraquecendo o nosso processo de santificação. A gente vai comentar hoje sobre 3 pontos. 3 desses motivos, vamos colocar dessa forma, que nos afastam ou interrompem ou enfraquecem o nosso processo de santificação. E mesmo nós, cristãos, com anos de evangelho, podemos estar interrompendo esse processo de santificação e a gente nem se deu conta. Porque as coisas acontecem tão sutilmente nas nossas vidas que a gente não percebe. E quando a gente vê, já era. Um desses pontos é a autoafirmação, o egocentrismo. Essa etapa é uma das mais comuns, onde nós nos gloriamos por tudo. Eu fiz, foi eu que fiz, a gente quer o aplauso. Fazemos questão que as pessoas notem o que a gente está fazendo. Se não recebe um elogio por algo que a gente fez, o mundo acaba. Acabou o mundo pra gente, a gente não quer mais falar com ninguém, a igreja não merece o meu trabalho. Se fazemos algo bom, temos que falar aos 4 ventos, todo mundo tem que ficar sabendo. Mas o que a gente nunca faz é expor as nossas fraquezas, o que a gente fez de errado, as nossas dificuldades. Isso nunca a gente vai fazer isso. Chegamos ao ponto de colocarmos Deus abaixo de nós. E aí é onde pega. A gente esquece o que diz em João 3,30, que é necessário que ele cresça e que eu diminua. Deus, ele deve ser soberano em nossas vidas. A partir do momento que a gente começa a colocar Deus num patamar abaixo e a gente no patamar acima, a nossa vida vai começar a sair do eixo. Porque quando chega ao ponto de nós querermos controlar a nossa vida desanda. Já era. A gente perde o rumo. Esse é o primeiro ponto, a autoafirmação. É querer tudo pra mim, só eu que sei de tudo, eu que determino tudo, eu que sou bom e o resto é o resto. E não é isso. E não é assim que Deus quer que a gente viva. E ainda andando um pouquinho em paralelo, vem o segundo ponto, que é a minimização dos nossos pecados, do meu pecado. O meu pecado, nossa, nem se compara ao pecado do meu irmão. O pecado do meu irmão é muito mais grave do que o meu. Olhamos para o nosso irmão com um olhar de condenação. A gente julga qualquer deslize que o nosso irmão tenha. Mas fazemos isso somente quando o infrator é o outro. Colocamos os nossos pecados sempre como menos importante ou menos graves do que o do nosso irmão. A gente se enche de crítica pelo jeito pelo jeito de ser do nosso irmão. Só que aí quando chega a nossa vez da gente confrontar, da gente fazer uma autoanálise de nós mesmos, a gente dá uma trégua, fica mais confortável, é mais tolerante com algumas coisas. A gente acaba sendo confortável com o nosso caráter e com a nossa personalidade. Mas a palavra de Deus, ela diz em Romanos 3,23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ou seja, todos os pecados nos levam para a morte. Não somente o pecado do nosso irmão. Deus não faz a distinção de se
eu roubei uma bala ou eu roubei um banco. Para Deus, pecado é pecado, independente de qual a consequência que a gente vai ter perante a justiça humana. A justiça de Deus, ela não é seletiva ao pecado. Ah, esse pecado aqui a gente tolera, não, esse outro pecado aqui não. Pecado é pecado. É o que a gente costuma dizer, não existe pecadinho e pecadão. É tudo pecado. Tudo que contradiz a vontade, as leis, as diretrizes de Deus é pecado. E tudo, quando eu digo tudo, é tudo. Não é, ah, não, mas se eu fizer uma mentirinha aqui, ah, não, isso aí não vai prejudicar ninguém. Mas Deus fala que a mentira é do diabo. E se nós mentimos, nós não somos de Deus. É muito simples. E aí vem o terceiro ponto, e que é o mais grave na minha visão. Deus é meu servo. Muitos podem dizer que, nossa, Renan, o que você está falando? Que absurdo, que heresia é essa que você está falando? Mas quantas vezes a gente cobra Deus de algo que nós desejamos? É um desejo nosso e eu estou cobrando Deus sobre esse desejo. Quantas vezes a gente questiona por que tal fato aconteceu comigo e não acontece com meu irmão ou com com uma outra pessoa? Ah, por que que eu tenho um monte de problema na minha casa e uma pessoa que tá na rua, que tá no mundo aí, que nem crente não é, nem frequenta a igreja, não passa por esse problema? Ou porque o outro tem algo que eu não tenho? A gente só quer cobrar, cobrar e cobrar. Mas na hora de nos doar, enquanto cristãos, a gente inventa 1 milhão, 1 zilhão de desculpas para não fazer a obra de Deus. E aí depois a gente vem cobrar de Deus algo que a gente quer muito, mas a nossa parte, quando Deus pede, a gente não faz. A gente, ou quando faz, faz de qualquer jeito. E aí é onde entra um texto que eu costumo dizer muito e que eu levo para minha vida, que é Jeremias 48:10. Maldito é aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. Então, quando você está na obra de Deus, você tem que fazer com primor, fazer o melhor. Hebreus 12:4 vai nos alertar que na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Pecados antigos e repetidos geram um caráter torto. Tem um pastor americano, pastor Batista, e ele é escritor também, tem várias obras dele, John Piper. Ele disse o seguinte: quem enxerga na cruz uma licença para continuar pecando não possui a fé que salva. A marca da fé é a luta contra o pecado. O que ele quer dizer com isso? Que tem muita gente que se diz cristão, peca, às vezes comete mais infrações contra Deus do que quem está no mundo, mas se apoia na cruz. Fala, ah, não, mas Jesus já pagou pelos meus pecados. Mas e aí? E a sua parte? Aí Lucas 6,46 vai nos repreender. Por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? E aí é algo para a gente pensar. Por que a gente pede, fala, oh, Senhor, 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 mas quando Deus nos coloca contra a parede, vamos colocar assim, nos chama para o serviço, a gente, ah, não, Senhor, sabe o que é?
é que é final de campeonato. Logo, logo tá chegando o final do Big Brother. Eu não vou orar na hora do Big Brother, né? Não vou ler a Bíblia na hora do Big Brother. É o final, não vai ter outro BBB 20. E aí aí no outro dia, ô Senhor, queria uma porta de emprego. Ó Senhor, minha vida tá muito difícil. Ah, Senhor, eu não tenho pouca coisa em casa. A palavra de Deus diz que Deus não vai permitir que um filho seu mendigue o pão. Mas será que nós estamos fazendo, nas nossas ações, estão nos credenciando a sermos chamados de filho? É uma questão que a gente tem que pensar todos os dias. Nós queremos que Deus nos dê tudo a qualquer preço. E a gente se esquece que o tudo que a gente espera já foi dado. E já tá pago. Já foi pago. E preço de sangue. Sangue daquele que nunca pecou. Esse é o preço que foi pago. Foi pago com morte, morte de cruz. Sangue puro que para limpar os nossos pecados de toda a imundícia do mundo. Esse foi o preço que foi pago lá na cruz do Calvário. E o que Deus quer em troca? O que Deus quer de nós? O que Deus espera de nós? Nada além de um coração quebrantado e aberto para receber Jesus como único e suficiente Salvador. Tudo que foi nos dado, esse preço, tudo que foi derramado na cruz do Calvário, foi tudo pela graça, pela bondade e pela misericórdia e amor do nosso Deus. Então, amados, pensem nisso, reflitam. Muitas atitudes nossas nos afastam de Deus, nos afastam do processo ou enfraquecem o processo da nossa santificação. E não é Deus que está no controle, é você que determina os passos da sua vida, é você que faz com que as coisas deem certo. Deus, ele só vai agir na sua vida se você permitir que ele haja. Se você quiser fazer tudo na sua força, com o seu braço, Deus vai permitir que você faça com o seu braço. Mas nunca se esqueça, Deus sabe de todas as coisas. E ele só vai entrar na sua vida, Jesus só vai ser o comandante da sua vida se você permitir que ele seja. Eu permiti Jesus. Eu permiti que Jesus seja o comandante da minha vida. E você? Qual a escolha que você tem feito? Você tem escolhido ser servo ou ser servido? Pense nisso. Servir é muito melhor do que ser servido. É muito mais gratificante do que ser servido. Ensinar é muito melhor do que ser ensinado. Não que isso não seja importante, mas tem muita gente lá no mundo, lá fora, que precisa ouvir de você em lugares que eu não posso ir, que os pastores da nossa igreja não podem ir, mas você está lá. Então você é a pessoa que Deus quer usar. Permita-se ser usado. Seja um pequeno Cristo no lugar onde você está, na sua escola, no seu trabalho. Onde quer que você esteja, permita-se ser usado. Deus vai fazer maravilhas na tua vida. Crê nisso. Fiquem com Deus e bons estudos.